Fala galera, estamos começando aqui mais uma edição do podcast Falando Bosta. Eu sou Bruno de Oliveira e a gente está na 8ª edição agora, hein? Aqui é o Gabriel Hessel, pronto para outra. Aqui é o Rafael Parreira e é isso. Uns tempos atrás a gente estava refletindo sobre um tema que não sei por que não está mais na boca do povo, mas é sobre vampiros. E a gente estava se perguntando se você tivesse a opção de escolher ser um vampiro, você seria um vampiro? Você abdicaria da sua vida mortal para viver uma vida imortal, porém amaldiçoada? Então esse é o tema do podcast de hoje, as vantagens de ser um vampiro. E aí galera, o que vocês têm a dizer sobre esse tema místico? Na discussão, a gente já levantou aí várias questões do que é realmente o vampiro, quais são as regras, como funciona o vampiro. Então acho que a gente tem que começar aqui definindo então o que é o vampiro de verdade, porque a gente já viu várias adaptações aí. A mitologia é muito vasta sobre esse tema. Então a gente tem que definir, então, primeiro, antes da gente poder tomar essa decisão e tomar a melhor decisão possível, a gente precisa então ver o que é ser um vampiro, no que implica você ser um vampiro. O vampiro, então, ele se alimenta de sangue. Isso está claro em todas. Então isso está no cânone do vampiro. Presas pontiagudas. Ele é uma criatura da noite. Nem sempre. É aí que a gente já começa a discussão, porque eu cresci achando que vampiro não podia chegar perto da luz do sol que morria. O Blade, inclusive, andava com umas bombas de luz do sol e derretia todo mundo. Aí vem, por exemplo, o Crepúsculo, onde o problema é que eles não vão na luz porque eles ficam com vergonha. Então eles têm que... Eles brilham. Não, é porque senão a galera ia saber que eles são diferentes. Não, né? Você vê uma pessoa brilhando, você não vai falar, deve ser um vampiro. Você vai, no máximo achar que tem um bloquinho perto. É o carnaval. Mas enfim, acho que a gente tem que concordar que pro cânone do vampiro, o vampiro não pode ir no sol. Ele é uma criatura noturna. Pega fogo. O Crepúsculo não Crepúsculo não é... É muito recente aí na mitologia vampírica. O vampiro, então, no sol ele pega fogo igual o mendigo na sé. Puta que pariu. Mendigos pegam fogo? Todo mendigo é vampiro, então? Então lá, eles se alimentam de sangue. O que mais que a gente decidiu? Isso aqui? É unânime, né? Mas não é simples também. Eles não podem ir no sol. Pegam fogo. Eles são criaturas exclusivamente noturnas. Sim, eles se transformam em morcego? Essa é uma questão que eu acho que sim. Seria muito conveniente. Pra tomar a minha decisão, se a gente decidir aqui que o vampiro pode se transformar em morcego, é uma coisa a favor aí na minha escolha por talvez me tornar um vampiro. Eu acho que eles não se transformam em morcego, não. Acho que esse já é um poder demais, já é um metamorfo agora, o vampiro, para ele se transformar em animais. No beijo do vampiro... Na abertura? Que é cânone. Não, na novela mesmo, que a gente sabe, não precisa nem dizer aqui o quão foi trabalhoso o processo de pesquisa do roteiro para desenvolver, né? A novela. A gente começou a fazer esse processo de pesquisa, só que é um processo que você tem que pesquisar muito. Então a gente está tirando esse cânone da nossa memória de filmes de vampiros que a gente assistiu. De toda cultura pop aí, do que a gente lembra sobre o tema. Se tá nos filmes é real. Menos Crepúsculo, que não é cânone. Então, mas mesmo a maioria dos filmes recentes de vampiros, eles já não se transformam mais em morcego. Acho que a galera começou a achar isso meio bobeira, assim. Mas pode ser bobeira, mas é cânone. Não, se tudo é cânone, nada é cânone. A gente tem que falar quem que inventou. Quem que inventou? Porque eu posso falar aqui um monte de coisa, posso fazer um monte de filme do Harry Potter, mas quem decide se é ou não é a autora. Mas não então, é assim, todo filme é cânone. Quem inventou o vampiro foi Deus. Se o vampiro existe, o Deus cristão existe. Porque senão,
qual o sentido do vampiro Ser um ser amaldiçoado. amaldiçoado, e quando você mostra um texto pra ele, ele já fica... tipo, como se fosse criptonita. Você joga Quando você mostra um texto. Água benta. água benta nele, ele queima. Isso igual aí é o o mendigo, exorcista. de novo. Não, vampiro também. O Van Helsing faz. Ah, isso aí. Eu tava pensando aqui que filmes que eles se transformam. Eles são E meio no morcegos Van já no Helsing, Van Helsing. eles ganham asa, eles viram uma criatura. Eles já assim, são não é meio transfigurado em morcego. Eles assim. viram um morcego gigante, meio humano. Não é um morceguinho, São. né? Então, a existência do vampiro confirma a existência do Deus católico, do Deus cristão, E logo também a existência do demônio. do demônio. Por sua Porque vez. se existe o cara que anda nas águas lá, existe vampiro também. Na minha opinião, sim. Sim. Inclusive, se você estiver ouvindo isso e for um vampiro, entre em contato com a gente para esclarecer essas dúvidas, de repente participar aqui do podcast. Seja Sim. pelo e-mail ou pelo nosso Telegram, que agora a gente possui um Telegram. Procure lá falando bosta no Telegram. Tá, peraí, a gente se perdeu um pouco aqui. A gente precisa focar aqui nas regras dos vampiros aqui. Até agora a gente só conseguiu decidir que eles bebem sangue E tem dente. e não podem ficar na luz do sol. Tem dente pontiagudo, ou seja, a gente redescobriu a roda aqui, que era coisa que, E que é sobre consenso com todo mundo. e sobre a questão de que você precisa convidar um vampiro pra entrar na sua casa, senão ele não consegue entrar na sua casa. Isso aí eu acho que é bom. Numa boa, isso aí devia ser com todo mundo. Eu acho que isso O é uma vampiro, educação ele por parte do vampiro. Eu acho que é mais questão de educação do que ser um empecilho que ele realmente não pode cruzar essa barreira. Não, mas na verdade ele não pode cruzar a barreira enquanto você não fala: vampiro, por favor, adentre a minha casa, eu te convido. Aí ele tem uma barreira física ali. Até que você diga, ele não pode. Ele não pode. Você não é não nem, pode que, não, falar. não é nem se tiver subentendido, assim. entendeu? Devia ser assim com todo Você mundo. tem que falar, vampiro, por favor, entre na minha casa e coma o cu de toda a minha família. Aí ele Aí pode ele tá entrar. autorizado, mas Deixa ele não eu vai ver. comer cu, porque ele só quer o sangue. Não, mas vampiro gosta de transar também. Nos filmes sempre Eles sempre são transalhão. transalhão. E então vamos lá. Um vampiro é imortal, Sim. quer dizer, ele não vai ser atingido aí pelo tempo, porque ele não pode ser aflito por essas coisas, porque na teoria ele já está morto, ele nem respira, ele só... Quem disse que não respira? Eles não, Ele tá morto. ele tá né? morto. Ele tá morto. Ele Ele só- só precisa do sangue. Ele não respira mais e tal, nem nada disso. Nem reflexo ele tem. Não. Quem tem reflexo é quem tá vivo. Ah, né? Você tem faça isso, essa experiência no próximo velório Ô, que você for, coloca um espelho na frente do anfitrião e vê se ele aparece. Eu achei que era padre que não tinha reflexo. O quê? Não, padre, Meu Deus. não Padre sei. não tem reflexo? Acho Que padre, não sei, fica depende do só, padre. Você só vê a criança mamando uma vaca. É assim que eles conseguem fazer tanto isso. E passar impunes. Malditos. Pera, mas eu acho que esse do reflexo é verdade, né? Eles não, Eles não têm. Eles não têm reflexo. Mas esse do reflexo foi criado numa época antes. Antes de existir os espelhos. Não, tipo, isso existe desde sempre. Então, antes de existir celulares. Então a gente não tem provas que mostrem se eles aparecem na selfie também. Se O você vampiro tirar uma aparece foto- na selfie. Se o vampiro tira uma foto no elevador, saindo pro trabalho, vai ficar só O elevador, smartphone flutuando? Não, imagine o exercício de autoestima que é pra alguém que se transforma em vampiro e você nunca mais vai ver o seu reflexo. Você não sabe como você tá, se você tá bonito, você vai ter que ficar perguntando pra um amigo. É porque toda você hora, como é que também eu tô? Como se é que eu tornou tô? um ser que tá além do tempo. Então essas questões ordinárias da vida mortal já não significam mais nada Você pra você. desapega, né? Mas assim, essa coisa Mas da eu selfie... ia sofrer com isso, porque no momento que eu me sentisse poderoso, eu ia querer me aproveitar disso e saber se eu tô bonito ou não, ia ser... Com certeza. ia me consumir. E sair de noite, né? Sair de noite tem bonitão, né? Com certeza os blogueirinhos e blogueirinhas de moda do Instagram não aceitariam virar vampiros, pois não ia conseguir ver se tá passando a Então. Mary Kay corretamente no rosto. A gente tem que pensar aí
Por exemplo, eu nunca A vi uma Pugliese foto. não seria uma vampira. Ela não é. A Kéfera Ela não seria uma... Apesar Ela pelo não é. nome de vampiro que ela tem. Ela não... É verdade. Eu nunca caralho. pensei nisso. A Kéfera tem nome de vampiro da Seria a porra. Kéfera um vampiro? Caralho. Um vampiro social? Então, se ela for, Vampira ela aparece feminista. em foto. Porque não dá pra saber. Eu não sei se eu nunca vi uma foto de um vampiro. Eu também não. Pelo Agora- menos eu acho que não. Esse Então que- isso quer dizer que eles não aparecem. Só um vampiro poderia responder essa pergunta pra gente. Mas então vamos assumir que ele não tem reflexo. Ele não pode entrar na sua casa sem Não. ser convidado. Ele se alimenta de sangue, isso é inquestionável. Ele, se você enfiar uma estaca de madeira no coração dele, ele morre. Assim como Ele qualquer vira um. farinha na mesma hora. Qualquer um. Não vira farinha, mas certamente corre o risco de morrer. E o alho, ele... O alho é uma questão polêmica do vampiro. O alho eu acho que realmente ele não gosta de alho. Então, mas ele não gosta ou ele morre? Culturalmente, a cultura do vampiro, eles não gostam de alho. Não, eu acho Porque que não... eu não gosto de coco. Mas isso não quer dizer que se eu comer coco eu vou morrer. Eu acho que não necessariamente morre, mas é como se eles tivessem alergia. Porque nos filmes você vê que os caras tá com a caralhada de alho, com Um crucifixo. e o crucifixo, e o vampiro consegue matar a pessoa do mesmo jeito. Aquilo É mais porque ele odeia, sabe? Mas aí a quantidade, porque eu nunca acho vi, que por sim. exemplo. Acho que você tacar uma cabeça de alho nele, Ele né, fica dá suave. nada, mas se você pegar uma guirlanda de alho e ele vai. Caralho, cara. por que Então, você tá fazendo porque isso? eu nunca vi em nenhum filme ninguém usar alho picado daquele que você compra moído já Fazer pra bala de espantar o alho. vampiro, entendeu? Tem bala de prata, mas não tem bala de alho. Porque se for assim, dá pra se lambuzar do alho picado lá, o alho triturado, e aí você tá... E afastar um repelente, né? Exatamente, igual pro pernilongo. Acho que é uma questão aí que, pra proteger os seus bebês, Mas num, na dúvida... num futuro distópico onde os vampiros não são educados e queiram atacar as pessoas, você se lambuza de alho. Passa alho no pescoço. No pescoço, na criança. É. É igual a máscara do avião. Primeiro você passa em você, pra depois você poder cuidar da criança. E aí você lambuza ela inteirinha. Sei que Pra evitar. as veias principais de maior corrente de sangue tá na sua virilha e no seu pescoço, então são os lugares que você deve proteger, porque um Um vampiro não vai se aguentar. Mas Passe isso alho, sempre também. Passe Isso sempre. alho na virilha, garotas. E garotos? Então, mas aí que tá. Aí a gente tem que decidir aqui também. O alho mata ou é só não gosta? ele só incomoda o vampiro. Porque aí eu fico, Ele repele o sinceramente, vampiro. fiquei agora aqui. Acho que ele não gosta de cruzou alho. um alerta aqui. Que a minha avó não gosta de alho também. Ela não gosta de saber que tem alho, tem que fazer sem alho, ou quando fizer com alho, fazer com alho picadinho, Avisar que não ela pode pra ela não aparecer. comer. Porque ela não come. E aí, será que de repente a minha avó é um vampiro? E se ela for, ela se tornou depois que já tinha tido a minha mãe e as minhas tias? Acho que é um caso aí de identificação, Mas né? sua avó tem tipo 200 anos, né? Isso já se configura um vampiro, porque o vampiro geralmente tem centenas de anos. Não, ela tem menos. Minha avó tem 77, essa que não gosta de alho. Acho que é um caso de empatia aí Achava com os que era vampiros, né? A mais velha. Não, que tem a minha outra é tia vampira. bisavó que certamente ela tem vida eterna. Não sei se ela é vampira, mas ela tem vida eterna, isso tá claro pra todo mundo. Os vampiros têm força sobrenatural, agilidade sobrenatural, Cito influência. de novo aqui o beijo do vampiro. Porque tem mitologias em que o vampiro tem o poder de influenciar as pessoas. Então, no beijo do vampiro, eles influenciam. Eles têm esse poder. Eles ficam até com os olhos vermelhinhos, o Kaique Brito. É, sim, várias É o mitologias. poder do coach. Em várias mitologias aí de vampiro. Seria coaches vampiros socialmente aceitos? Os vampiros sociais. Eu nunca vi um coach fazer o seu dia. trabalho de dia ao ar livre. Eles estão sempre dentro de palestras. É, lugares com luz do sol controlada. Assim. Mas enfim, Eu acho que eles conseguem, tipo, pular e meio que dar uma planada, mas não necessariamente voar. Então o vampiro é igual uma galinha. Igual no Angel, aquela série que tinha, que surgiu depois da Buffy, a Caça a Vampiros, aí surgiu a série do Angel com David Boreanaz. Ele Um abraço aí, inclusive. Ou não, o Angel, mentira, ele era um anjo, na verdade, né? peraí, Eu não vamos. sei do Não que tinha- você tá falando. Mas ele lutava contra vampiros. Vocês gostam? E sobre a transformação de vampiro? Quando você se torna um, Quando você se torna e se você transformaria e como que é isso? Aí você fica com a idade que você
Você congela sua Você imagem. congela sua imagem no momento de ser mordido, você vai ficar dessa forma para sempre. Se você se alimentar direito, claro, senão você morre de fome por falta de sangue. Sim. E Também tem uma teoria de que os vampiros, eles não saem no sol, então eles têm falta de vitamina D, que é o que eles buscam no sangue. É isso que eles querem? Porque a tecnologia avançou, dá pra tomar cápsula. É só né? comprar cápsula, né? Talvez seja uma das E coisas que eles farmácia buscam. 24 horas tem. Talvez seja uma das coisas que eles buscam no sangue, além de alimento. Mas eu lembrei agora daquele documentário, como é que chama? Tá no Netflix, inclusive. o que fazemos na sombra. Que tem lá a questão do... Não é um documentário. Um documentário é tipo um documentário fictício. Me enganei aqui. Esse é um documentário. É um documentário, desculpa. Terminologias é complicado mesmo, galera. Mas eles têm lá essa questão da transformação, e tem uma coisa que eles falam lá que tem a ver aí com o que o Bruno disse anteriormente. Se você é vampiro há mais tempo, vai mudando. Então tem alguns ali que são vampiros há menos tempo, que tem uma aparência normal, só parecem estrelas do rock dos anos 60, mas parecem normais. E tem o vampiro que é vampiro há muito tempo, que ele já tá mais com um visual parecido com o do Nosferatu. E Sim. aí os poderes vão se intensificando, né? Você vai ficando com mais das características, menos humano e mais vampiro. Mais morcegão mesmo. Talvez isso aí seja a transformação. Sim. Eu acho que como esse é um documentário, a gente pode usar ele como base. Sim. Tem aquilo que falam que você tem o poder de transformar a outra pessoa em vampiro, né? Porque você chupa o pescoço dela, não chupa até o talo, pra ficar só a pele lá. Aí a pessoa vira um vampiro e rola esse embate aí, se você vira responsável pela pessoa ou não. Você vira o padrasto do vampiro porque você transformou a pessoa em vampiro. Eu Eu não sei se é responsável, porque nem filho você fica. Porque aí, no caso, se eu transformo alguém em vampiro, aí vem alguém e me mata. Aí essa pessoa deixa de ser vampiro, né? Não, ela morre. Eu ouvi dizer que o vampiro, eu acho que se matar o vampiro original, todos morrem. Sim. Pra você transformar uma pessoa em vampiro, você tem que tomar o sangue dela inteiro. Você tem que drenar ela. Não, é só dar uma mordidinha. Não, só dar uma mordidinha nada. Mas se drenar ela, como é que não tem como? Porque é nessa questão que ela morre. Porque aí ela fica sem hemorragia. Ela fica sem o sangue humano. E aí ela precisa do sangue pra tomar, pra beber. Que essa que é a maldição. Separa na metade, a pessoa não se transforma, ela não chega a fazer a transição. E ela morre por causa do ferimento. E agora, eu não sei se o vampiro que transforma que tem a obrigação sobre o vampiro transformado, ou se é o vampiro transformado que tem que servir ao vampiro. Porque se ele morrer, você também morre. Então, na verdade, se você foi transformado, você que se torna um funcionário do vampiro. E você tem que pensar. Você vai virar a putinha do vampiro. Você vai ter que proteger ele. Porque nesse cenário em que você transforma alguém e aí você fica responsável por essa pessoa, é uma merda. Porque daí você transforma as pessoas, aí o cara faz uma cagada, você tem que ficar lá resolvendo. Não tem benefício em você transformar nesse cenário. Mas então, aí é uma coisa que eu acho que não vem teria mesmo. vampiro. Inevitavelmente, né? Mas aí... Você fala, então eu te transformei acho que pra aí a isso, pessoa cara. Eu serve. te transformei pra isso. Eu te transformo, eu te mato, hein? Então, mas aí eu acho que, pensando dessa forma, a pessoa que foi transformada serve a quem transformou. Porque daí tem um benefício a mais pra você transformar as pessoas. Não, mas inevitavelmente você tem uma responsabilidade quando você deu poderes pra alguém. Então você é responsável de toda forma. É uma questão, quando um vampiro decide morder outra pessoa e transformar em vampiro, é uma coisa que ele tem que pensar muito. Não, mas aí é que nem o lance de entrar se for convidado. É por educação ou ele tem uma obrigação mágica? Não, acho que não são mágicas, são mais questões realmente morais dos vampiros. Sim. E que são educadíssimos. Sim. São exemplos de seres não humanos. Agora, levantando todas essas questões, a pergunta que vem: vocês seriam vampiros? Olha, eu diria que sim. Porque eu posso me transformar em vampiro. Eu já
Normalmente eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu sempre, desde pequeno, sempre funcionei melhor à noite. Então seria bom pra mim, porque eu sou mais produtivo à noite, então dormiria durante o dia e seria vampiro durante a noite. Eu poderia transformar as pessoas que eu gosto, que eu sou muito forte, se eu sou vampiro. Então eu não preciso nem do consentimento se elas delas. quisessem. E também se elas não quisessem. Porque eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Ok. Eita, E viver sem alho seria difícil pra você? Ah, isso aí pega, cara. Eu gosto de alho. Porque você vai estar num churrasco, o vampiro no churrasco ele tem que ser um cara que tem que o tempo todo lembrar, olha, por favor, eu gosto de carne crua. Ou mal passado. Aí você fala, tem alho aqui? Eu falo, puta, tem. Não, deixa quieto. Não, É sempre, um pão de alho. sempre pensando nos veganos, nunca pensando nos vampiros. Aqui, mas churrasco à noite também. Ué, pode acontecer. Oh. Churrascão à noite, pagode, vampiro também quer se divertir. Ele não transforma, né? Não transforma, só pra eu tomar minha decisão aqui. Ele não vira morcego, ele não pode Eu acho voar. que ele vira com o tempo, se ele desenvolver os poderes vampiros dele, ele vai virando um morcegão. Eu acho que depende da sua linhagem de vampiro, na verdade. Acho que alguns sim e outros Os não. vampiros Talvez transmorfos. Os vampiros asiáticos, os vampiros do Oriente, os vampiros do Ocidente são diferentes aí. os vampiros asiáticos devem virar outro tipo de animal. Não? Acho que depois de 500 anos de animal que vampiro, existe você só já na- vai começando a naquelas dormir de ponta cabeça e ficar o parecendo vampiro obrigatoriamente dorme dentro de um caixão? Ou ele pode dormir em qualquer lugar? Eu acho que a questão dele dormir dentro de uma coisa é que ele fica sem luz, de né? um caixão. Não, mas ele pode ficar num. Geralmente você vê. Ele pode comprar tá uma num cama quarto. baú e dormir dentro do baú. Ah. E você, Rafael? Você seria um vampiro? Eu pensei bastante e eu ainda não cheguei numa conclusão, porque eu acho que ter vida eterna, a princípio pode ser, você acha que vai ser legal, mas eu acho que não vai ser legal, não. Mas se bem que você pode tirar sua vida a qualquer momento, né? É só sair no sol e já... Uma decisão que você pode tomar quando você estiver de saco Toma cheio. um gole de água benta. Tal. Mas acho que eu tô mais inclinado pra ser um vampiro, na verdade, porque eu já não gosto muito de sol. Ir pra praia não gosto, porque por ser praia e por ter sol. Como eu já falei muitas vezes, a alimentação aqui, eu acho que eu poderia me alimentar só de sangue. Quer dizer, eu nunca falei isso, na verdade. Apesar de eu gostar muito de sol e tal, eu, mesmo assim, eu acho que eu faria esse sacrifício principalmente pelo ponto de ter mais tempo. Porque eu acho que eu já usei 30 anos da minha vida e não fiz grande coisa. Então eu preciso de mais tempo, claramente, pra mim. Eu não tive a capacidade que outras pessoas têm de fazer tudo na hora certa. Então, sendo um vampiro, eu teria tempo infinito para conseguir as coisas que eu quero. Então, isso é essencial para mim, pro meu plano de vida, seria ser um vampiro. Seria uma coisa que me contemplaria. O vampiro ele pode procrastinar sempre, né? Sim, e ele não se preocupar. sente culpado, porque o tempo... Tudo bem, não vou fazer nada desses próximos 100 anos, não vou fazer nada. O tempo é completamente diferente para ele. Então, você tá preso no trânsito com um vampiro e o vampiro tá tipo... Ok, Mas deve ser complicado, no meu caso, seria porque eu não sou uma pessoa rica. Ser um vampiro pobre, aí você tem que... Como é que você vai ficar rico muito? Porque a gente tem essa imagem do vampiro ricaço, vive no castelo. O vampiro glamourizado. O bom vivan lá, mas o vampiro eu teria que trabalhar de Uber a noite toda pra ter dinheiro. É o único você trabalho pode- que eu ia conseguir fazer. Mas Você é o pode escuro. pegar frila de noite, você pode desenvolver um aplicativo. Você tem todo o tempo do mundo pra... Eu gostaria de vender a possibilidade que eu teria de transformar alguém em vampiro, tipo o Zuckerberg ia chegar pra mim, I want to be a vampire. Aí, Você não imagina a quantidade de dinheiro que eu posso te dar pra isso, mas imagine a sua consciência de transformar pra sempre você transformar o Zuckerberg numa o pessoa que Zuckerberg vai numa tá aí pessoa pra sempre. imortal e poderosa. Mais do que ele já é. mas aí eu ia ser bilionário e não ia me importar mais com as coisas do mundo igual todos os bilionários. Eu acho que é uma questão essa, Quando você porque... se transforma em bilionário é que nem vampiro, você vai perdendo a brisa de se importar. Você ser bilionário é pior para a sociedade do que você ser um vampiro. Porque você caga para a sociedade. Eu acho que o tempo que eu teria pra ser
bem sucedido, talvez eu nem quisesse mais ser rico se eu tivesse... Uma vez que o tempo se transformaria em uma coisa completamente diferente pra mim, eu não teria mais pressa de nada na minha vida. Sim. Eu já começaria a encarar a vida de outra forma já. Assim, se eu me tornasse vampiro antes, eu transformaria vocês. Assim, não sei o que vocês vão decidir, mas eu transformaria. E aí a gente fica de boa, a gente fica gravando podcast, a gente joga Nintendo. Talvez eu virasse um garoto de programa. É. Eu estaria imune a qualquer doença. Eu já estaria vivendo uma vida noturna. Fetiche em volta do vampiro. Mas imagina que legal isso. Você transforma, você e seus amigos viram vampiros. Vocês têm a eternidade inteira pra fazer podcast. Pra ficar de boa, fazer podcast, jogar um videogame. Transar no pelo. Esse lance da transformação, eu nunca reparei assim nos filmes como que é. O cara morde o pescoço e... Tipo, como ele fica com febre primeiros dias. Como que ele decide? Um vampiro ele pode morder 2 pessoas, mas qual é a que vai se transformar? Todo mundo que você morder vai se transformar em vampiro? Todo mundo que você drenar, não era esse o critério que a gente... Então, você tem que drenar ele... Se você drenar ele até o talo, já era vampiro. Se você dá uma mordida e a pessoa segue a vida dela? Não, ela morre porque ela vai ficar com ferimento. Ah, mas... E se você deixar ela no hospital depois? Aí tem que ver se os médicos vão Não, conseguir. porque você não precisa morder necessariamente uma veia... Você tira sangue também e não por isso você morre. Então se você tiver com alguém que você ama, e a pessoa ama também, e você fala, posso beber um pouco do seu sangue? Não, mas é que aí você dá um... É que nem no bebedouro. Você vai no bebedouro que tá saindo aquele tiquinho de água. É uma merda. Você vai lógico no que vai sair mais. Acho que não precisa você drenar todo o sangue da pessoa. Porque eu lembro de ver essa cena em algum filme que a pessoa tá morrendo lá. Aí o vampiro chupa só o pulso da pessoa que foi atropelada, não sei. Qual filme? Não sei. Aí que tem que Mas tem essa imagem na minha cabeça bem... Então, mas e como que isso acontece? Tipo, ele tem uma presa mágica que nesse momento... Porque ele se alimenta e também transforma com a mesma presa. Eu acho que se você drena o sangue todo da pessoa, a pessoa vai morrer. Não tem discussão. Então, se você... então transforma quem você vai até metade só. Se você drena, morre. Você chupa o suficiente pra ela ter sangue suficiente pra levantar. E tô meio ruim aqui do pescoço. E aí transforma. Essa pessoa, então, que não foi drenada, que se transforma. Porque aí ela vai dormir, aí ela acorda com febre. Aí nos primeiros dias ela sai de óculos escuros, porque tá com fotossensibilidade. E que pode ser confundido com conjuntivite também. Aí até um ponto que ela percebe que se sai no sol, dá queimaduras de 3º grau. De 1º e 2º antes de ir pro 3º. Só um vampiro poderia esclarecer isso, mas parece fazer sentido. Ou se ele tem realmente um veneno, alguma coisa assim, que igual um animal e ele consegue... Igual acho que faz sentido, o pernilongo que chupa e cospe ao mesmo tempo. Por isso que o buraco que ele faz na sua pele não coagula no tempo que ele tá sugando o seu sangue. Eu tô aprendendo tanta coisa nesse episódio. Muita coisa. Um milkshake de sangue. Nossa, um cheesecake com o sangue por cima em vez do morango, ia ser louco. Aí você come só o sangue e deixa o cheesecake. Mas eu youtuber de receitas de vampiro. Nossa, tem todo um nicho a ser explorado aí. Sei. Talvez exista, só que a gente não... Os algoritmos não chegam até a gente. Não chegam até a gente. Receitas para vampiros. Rolês para vampiros. Agora que você não é mais humano e não pode sair no sol, como driblar isso e tal. Porque pro vampiro que acabou de se transformar, ele deve passar por um momento de adaptação que deve ser horrível. Mas se adaptar à mudança é sempre complicado. Isso aí, pra tudo na vida. Mas a questão de você ter que ser gótico. Eu me lembrei da cena do Blade 1, que tem a festa, né? A balada lá que eles estão... E aí começa a sair, como se fosse do coisa de incêndio, sai sangue, assim, todo mundo fica dançando no sangue. Nossa, imagina lá uma loucura. Tem rolê. Nossa, imagina os youtubers do nicho vampiro. Trolei minha mãe
colocando o alho na taça de sangue dela. Veja no que deu. Transformei meu amigo sem ele saber. Veja no que deu. Os aplicativos, os vampiros não estão aí nos aplicativos de relacionamento. Ela é vampiro no sigilo. Ele não quer, ele tem medo. Às vezes tem um aplicativo específico. O vampiro que a mina fala, não vai dar pra gente sair hoje, desceu a menstruação. Aí, tipo, pô, melhor ainda. é assim que eu gosto. Eu nem jantei hoje. Quer comer alguma coisa? Não precisa. Então, galera, essa é a parte do programa onde a gente vai responder e-mails e mensagens de voz que vocês mandaram pra gente. É uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, mas a gente já vinha pedindo pra vocês e tava difícil de alguém mandar. Mas agora, finalmente, a gente recebeu alguns e-mails e também alguns áudios. Futuramente, quando você for mandar uma pergunta ou alguma questão em áudio pra gente, você manda no Telegram, busca lá Falando Bosta e manda lá pra gente. Então vamos começar aí respondendo as questões dos nossos ouvintes. Pessoal do Falando Bosta, meu nome é Marcelo de Moura. É o seguinte, não tem coisa pior que começar a ver uma série e não saber o fim, né? Não ter fim a série. Eu sou mais velho que vocês. Tinha algumas séries antigamente, como Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, qual a outra? Perdidos no Espaço, que eu não sei como é que acabaram essas séries, né? É incrível, eles deviam ter uma cláusula de seguro que são obrigados a terminar as séries. Parabéns pelo podcast de vocês aí, um abraço. Foi uma ótima questão que o ouvinte colocou aqui. Abrindo nossos olhos, né, para a existência dessas séries. Eu não tinha ciência da existência dessas séries, mas fiquei um pouco impressionado que existe 2 séries chamadas Perdidas no Espaço, né? É uma época que não existia patente, você podia Fazer o que fazer o conteúdo igual tematicamente. O público decide a que fica, a história decide qual que fica. Mas o que vem na minha cabeça ao ouvir a pergunta aí do ouvinte é que ele não tá atento aí também a frustração que é você ver a série até o fim e ser uma merda o final. Às vezes acontece direto, a gente viu recentemente aí com Game of Thrones que se tivesse parado antes de acabar, talvez a gente lembraria bem e não do jeito que a gente lembra hoje. Às vezes ter um fim é triste, não por acabar, mas por ter acabado da forma que acabou, né? É isso que minhas ex-namoradas me ensinaram. Às vezes é melhor você curtir o processo ali, você tá curtindo a série, não esperar por um fim. É sempre colocar a expectativa aí pode ser frustrante. Então acho que você devia agradecer que essas séries não tiveram fins, porque assim você tem ótimas memórias delas. Putas, foram séries incríveis, queria ter visto o final, e você sempre vai ter esse gostinho que é melhor do que eu. Nossa, acompanhei 10 anos de uma série e ela terminou fazendo com que eu sentisse que eu joguei 10 anos da minha vida fora. Então essa é a minha reflexão aí sobre o assunto. E sem contar que a série se chama Perdida no Espaço. O título dela já é um spoiler. Você sabe o que vai acontecer no final. O espaço é uma coisa infinita. Todo mundo vai ficar perdido. Tá perdido. É o infinito, você tá lidando aí com o espaço-tempo e você tá perdido no espaço-tempo. É duro. É duro. Realmente acho que não tem fim mesmo. O que é pior, você ficar perdido no espaço ou ficar perdido dentro de si mesmo? Vamos encerrar aí com essa reflexão. Porque nós aí. somos universos de nós mesmos, né? Aqui tem mais uma pergunta também do Marcelo, vamos ouvir aqui. Pessoal falando bosta. Seguinte, uma questão. Na Europa, eles não põem papel sujo do vaso sanitário numa latinha. E nós aqui no Brasil, colocando uma latinha. Por quê? Por que será? A gente gosta de bosta? Marcelo de Moura. Uma questão aí cultural, posta pelo nosso ouvinte, Marcelo de Moura. E aí? Então, o Brasil, diferente da Europa, tem uma flora muito vasta, né? Tipo, temos a Amazônia aí, que aos poucos está acabando, mas ainda assim é um dos lugares que mais a gente encontra um ecossistema vasto. Então a gente precisa de muito adubo
para continuar sendo um país que seja um exemplo mesmo de vida, de biovida, essas coisas tudo. Então a gente precisa de muita bosta para adubar, porque o Brasil também tem proporções gigantescas, então tem muita terra para adubar. Então a gente precisa sempre estocar merda o suficiente. Você acha que é um caso então de desperdício, de reutilizar? Reutilizar. Mas tem uma questão também que é os animais, né? O cachorro, por exemplo, que não resiste aí a um papel sujo de bosta e aí acaba se alimentando dele. Então, é verdade. Eu acho que tem uma relação aí com a falta de recursos também, né? E aí a gente tem que reutilizar tudo. Sim, o cachorro nada pode ser desperdiçado. O cachorro se alimenta da bosta, o mendigo também. Recicla um nutriente que não foi ingerido totalmente por quem cagou a bosta. E o europeu, ele é muito frio, né? Ele não tem apego com as coisas, então ele quer se livrar imediatamente daquilo que ele acabou de produzir. E a gente não, a gente já tem um apego, então a gente mantém aquilo com a gente um tempo até a gente estar disposto a abrir mão daquilo. Então é uma questão cultural mesmo aí, do calor do brasileiro. Pessoal do Falando Bosta, tudo bom? Queria tirar uma dúvida com vocês. Que acontece que meu irmão, sempre que eu não vai no banheiro, ele grita e depois quando dá descarga fica dando risada. Queria saber se é normal, se acontece com o irmão de vocês também. Beijo da Luísa Hessel. Bom, respondendo a pergunta da ouvinte aqui, eu não entendi o estranhamento dela. Ela que tem um é sobrenome- perfeitamente normal fazer isso. Ela tem um sobrenome igual ao seu, ela é parente sua? Não, é sua irmã? ela é irmã do Marcelo Hessel do Omelete. Ah, não tem nada a ver com você. Não. Cada vez mais difícil entender a conexão brasileira dos Hessel. Mas um dia faremos um podcast especialmente sobre isso. Vai ter um episódio aí para explicar essa questão, mas enfim, respondendo a pergunta da ouvinte, é perfeitamente normal e estranho é não fazer. Eu nunca passei por isso, eu não sabia que existia isso, mas já que você fala que é algo normal... Eu não consigo pensar. Eu sou uma pessoa desatenta. Assim, você gritar e depois que sair você tá aliviado e você dá risada, parece fazer sentido. Ah, mas quando você tá com prisão de ventre, o seu cocô fica muito ressecado, então às vezes ele sai rasgando com força. Então, eu acho que gritar faz sentido. E depois você tá aliviado, então você ri da cara do seu cocô, porque você venceu. A parte da risada já fica mais complicado pra mim entender, mas tudo bem. É cada um, né? E tem uma coisa que eu observei aqui, não só com esses áudios, mas outras perguntas que a gente recebeu, que é um padrão, eu acho que a galera confundiu aí por causa do nome do podcast, que tá mandando muita pergunta sobre cocô. E não é o tema do podcast, não é cocô. Ele chama Falando Bosta, mas a gente fala de diversas coisas. Não somos um podcast temático sobre escatologia, ao contrário do que vocês podem pensar. Não é tipo comendo bosta ou alguma coisa assim. E a gente tá aqui para servir o ouvinte, para entreter, para esclarecer uma dúvida, enfim, é uma troca, né? É uma troca entre a gente e vocês. Então a gente responde, lógico, sempre. Mas podem mandar perguntas sobre outros temas também. E espero que a gente tenha ajudado os ouvintes aqui, que mandaram perguntas por áudio pra gente. E agora a gente vai fazer a leitura dos e-mails. O primeiro e-mail que a gente recebeu aqui, que a gente vai ler, é o do Matheus Pitoli, nosso amigo. Que ele percebeu que a gente citou ele no último episódio sobre stand-up comedy. Vou ler aqui o e-mail na íntegra. Ele falou... Primeiro, eu queria agradecer a honra de ser citado nesse podcast maravilhoso e queria falar que dei a segunda chance pro Rafael e foi uma bosta de novo. Pelo menos dessa vez eu tava bêbado e consegui dar umas 4 risadas. KKKKKKKKK. Ele tá falando da vez que ele foi me ver fazendo stand-up na noite de Open Mic, que na primeira vez foi não muito agradável, e eu chamei ele novamente e ele se deu ao trabalho de ir mais uma vez e, como ele falou, foi uma bosta novamente, porém ele estava bêbado, então foi bem mais fácil de aceitar. Foi o que ele disse. Como ele disse no e-mail. Essa história tá no podcast anterior aí. Pra quem não entendeu, esse é o contexto. Stand-up comedy iniciantes, com a participação da Aileen Evold, de Gostosas Gargalhadas. Ele segue também no e-mail, ele faz um questionamento pra gente aqui, ele fala:
Eu queria saber qual é o estilo musical, artista ou playlist favorita de vocês na hora de limpar a casa, uma vez que é uma desculpa que eu uso toda vez que preciso ir embora cedo do rolê. E eu me acabo na Ivete Sangalo. Pergunta interessante aí. Eu já fui muito da playlist musical para fazer tarefas domésticas, mas hoje a minha trilha para fazer essas coisas é um podcast. Porque ele tem o tempo perfeito para você entrar e limpar a sua cozinha de forma completa, ouvindo um podcast que tem 1 hora por aí. Limpar um banheiro também é sempre bom. Então, a bunda, já que a gente tá nesse tema. uma bunda ouvindo um podcast. Então, Mas enfim. Mas não vai confundir a mão aí, hein? Enfim, essa é a minha trilha. E vocês? Atualmente eu escuto podcast também pra fazer essas coisas. Mais especificamente o Falando Bosta. Quem não ouviu aí o Falando Bosta, eu recomendo. Muito bom. Mas quando eu usava mais músicas pra fazer as tarefas, eu gostava de ouvir bastante um Fala Mansa, um Calypso. Que bota energia lá em cima. Porra, aí você vai esfregando que quando tá limpo você fica até chateado, dá vontade de sujar. Pra começar de novo. Pra começar a limpar outra vez. Então, música pra limpar a casa eu não escuto porque geralmente eu não limpo a casa. Vamos para a próxima leitura de e-mails. A gente recebeu uma mensagem via Instagram e vamos ler aqui agora ela pra vocês. Então aqui é a mensagem do ouvinte pelo Instagram. Qual é o nome do ouvinte? Né? Vamos ver aqui a mensagem dele. Olá, sei que mulheres costumam ignorar esse tipo de mensagem, mas vamos lá. Meu nome é Alexandre, tenho 21 anos e sou fotógrafo autodidata desde os 18. Senti uma energia incrível nas suas fotos no Insta. Também sou de Gêmeos, haha. E queria te convidar para fazer um ensaio nu sem custo. Bom, Alexandre, eu não entendi a pergunta. Eu acho que talvez tenha mandado errado aí. Ele quer... Ele tá oferecendo pra você, pra nós três, pra quem? Eu não entendi. Bom, é sem custo. A gente pode ir os três e ver o que ele consegue fazer. O mais ofensivo é que eu não sou de Gêmeos, e então acabei ficando ofendido aí por esse julgamento do... Eu também não sou de Gêmeos. Você é de Gêmeos? Não, eu sou Escorpião. Enfim, mas a gente ganhou um ensaio nu grátis. Vamos entrar em contato com você, porque coisas grátis a gente tem que aceitar. E parceria, né? Parceria. Valeu, Alexandre. Collab. Vai fazer uma collab aí. Para de mandar essas merda aí, hein? Tem mais um e-mail que a gente recebeu aqui do Rafael Acorte. Acorce. Lacoste. Rafael Lacoste. Ele fala: Fala galera, tudo certinho? Então, Rafael, hoje nem tanto, mas... Estamos lutando. Não vamos um dia de cada vez. Entrar em detalhes. E ele continua: Gostaria de saber o que você... Gostaria de saber quando que vocês vão lançar um episódio falando sobre animes. E aproveitando para deixar um questionamento. Para vocês, o que estragou o último arco de Naruto Shippuden? Forte abraço. Ele tá há muito tempo já na Irlanda. Ele tá... É que é normal, né? Aconteceu uma coisa com o Romero Brito e o Dr. Ray. A pessoa, quando vai pro exterior, ela acaba esquecendo um pouco A ortografia é sempre o português. Primeiro sacrifício. O Rafael Lacoste, ele está na Irlanda. A gente sabia isso de antemão, para não ficar confuso. Sim. Mas respondendo aí a pergunta do ouvinte, não sei quando que a gente vai fazer um episódio sobre anime, não Mas sei. a gente tem planos aí, já discutimos que esse tema seria interessante, queremos falar sobre animes clássicos, animes novos, animes old school, então aguarde que em algum momento a gente lance. Sobre a outra pergunta... A questão do Naruto, o que Shippuden. estraga a última temporada de Naruto Shippuden é a mesma a mera coisa que existência. estraga todo o Naruto Shippuden, que é o personagem principal. Que é No uma caso, bosta. o Naruto. O Naruto. Shippuden. Shippuden é o sobrenome dele? Shippuden, É a acho que família. em japonês quer dizer quando tá crescido, porque eu tenho Turma da Mônica jovem, eles são adolescentes. Naruto Shippuden, Naruto eles jovem. estão adolescentes. Naruto adolescente, entendi.
Shippuden achava que tinha a ver com quando você quer que duas pessoas fiquem muito, aí você fica shippudando elas, sabe? Nome de chip e essas coisas. Ah, sim. Também pode ser usado, né? A gente vai ter que... coisa de adolescente isso, essa terminologia. Então... já me intriga querer fazer materiais sobre adolescente, que já é uma coisa complicada. Mas é protagonista de anime, né? Sempre é uma barreira. Acho que é isso, né? Deu por hoje as perguntas dos ouvintes? Acho que é isso. Foi as perguntas que a gente recebeu. Espero que vocês, nossos ouvintes aí, nos mandem mais perguntas. Estamos ansiosos para ajudá-los e para aprender com vocês também. E discutir e refletir. E é isso aí. Obrigado aí pelas mensagens. Continuem mandando e nos próximos episódios aí, se tudo der certo, a gente lê a sua pergunta. Mande no e-mail, falandobostacontato@gmail.com, ou mande o áudio no Telegram, que é pesquisa falando bosta lá. O Intercept tá monitorando lá, então não fale muita bobagem lá. Ficar falando bobagem aí, a gente vai entender que você é um covarde. Até mais, galera. Um beijão. E até o próximo Falando Bosta podcast. Até a próxima.